Meus irmãos, minhas irmãs, nesta liturgia da palavra, desta solenidade da ascensão do Senhor aos céus, nós somos chamados a considerar primeiramente que a festa, ou melhor, a solenidade da ascensão, ela está ligada com o sentido espiritual também do batismo. Porque quando Jesus vai para o batismo no Rio Jordão, o texto bíblico fala que o céu se abriu e o Espírito desceu em forma corpórea de pomba sobre Jesus. E é bem isso também que Jesus está consumando na solenidade de hoje. O céu, ou seja, a eternidade com Deus que tínhamos perdido, agora, com a descida dele até nós, assumindo a nossa humanidade, com a sua paixão, morte e ressurreição, e após a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, agora, de uma forma definitiva, ele demonstra que nós fomos feitos para a eternidade com Deus, e aquela eternidade que antes estava fechada por causa do pecado, agora reabriu-se, agora está aberta pelo poder da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E aquele que desceu dos céus para assumir a nossa humanidade, agora ele sobe aos céus para levar consigo essa humanidade e nos dá condição de participarmos da vida divina. Nós observamos ainda nessa solenidade que Jesus ainda permaneceu fazendo pequenas aparições durante 40 dias antes dele ascender aos céus. Porque ele fez isso para revigorar a fé dos discípulos e dos apóstolos. Porque os discípulos, os apóstolos, estavam abalados ainda com todos os acontecimentos da paixão. E, de fato, a ressurreição é um fato inédito, jamais visto. E para que eles pudessem crer, Jesus precisou reafirmar, aparecer várias vezes para eles, consolá-los, fortalecê-los e prepará-los para a missão de continuar como igreja a sua tarefa de evangelizar, de ir ao encontro da humanidade. Por isso, ele aparece ainda durante 40 dias para eles, para tirar todo o medo, para curar toda a frustração, para tirar todo o desânimo e para estimulá-los a assumir a nova missão como continuadores da missão dele próprio, do próprio Cristo. Ao celebrar a ascensão do Senhor aos céus, nós celebramos o sentido da nossa existência, a meta para a qual nós fomos feitos. Nós fomos feitos para sermos glorificados com Deus na eternidade. Nós fomos feitos para ter uma comunhão, uma união perfeita e definitiva com Deus, feliz e eterna com Deus. O que os mestres de espiritualidade no Oriente chamariam de divinização.
nós chamamos de santificação e também de participação da vida divina. Essa é a grande meta, é o grande sentido, a grande razão de viver para aquele que crê. É por isso que nós percebemos, já aqui na carta aos Efésios, que São Paulo fala isso, a esperança que nós fomos chamados, a ressurreição, a ascensão e glorificação. Essa é a nossa esperança, essa é a vitória de Cristo. Esse mundo passará, mas a glória de Deus permanecerá, e nós somos chamados a participar dessa glória que permanece para sempre. Daí a importância de fazermos o esforço, a luta, o empenho da nossa conversão. O esforço de hoje para a nossa conversão constrói a alegria, constrói a vitória, constrói a realização dos bons frutos de amanhã. E é aqui que eu lembro, dentro desse esforço da nossa conversão, essa obra de João Clímaco, monge, viveu entre os anos 25 e 606 depois de Cristo, uma obra que ensina a vida espiritual e fala dessa escada do paraíso. E a escada do paraíso, no sentido de que nós fomos feitos para sermos elevados, para subirmos aos céus com Cristo. E essa escada, ela pede para que nós façamos essa subida gradualmente ao longo da vida, 3 fases. A primeira fase, o abandono do mundo, o esvaziamento de si mesmo. A segunda fase, a superação dos vícios através da ascese, dos exercícios espirituais para vencer os vícios. E a terceira fase, os exercícios espirituais também nos ajudam a adquirir as virtudes para chegarmos à plenitude da graça, à plenitude, à nossa glorificação na eternidade. Por isso, é necessário o esforço, compreendendo, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje, para recebermos o tesouro da glória, a herança dos santos. E aí nós entendemos por que os santos se esforçavam tanto, porque eles compreenderam o tesouro, a riqueza inesgotável, a preciosidade de chegar à glória de Deus. Sentido que hoje nós perdemos, hoje nós somos muito materialistas, muito imediatistas, hoje nós somos muito mundanos, colocamos o nosso eu no centro. Hoje nós esquecemos de nos preparar para o céu. Pensamos que essa vida vai durar para sempre, mas essa vida na carne, essa vida material, ela vai passar. Daí a necessidade de vivermos bem ela num constante processo de conversão, fazendo dela uma grande preparação para a eternidade, para recebermos o tesouro da glória, para recebermos a herança dos santos. Eu espero que no nosso coração brote esse desejo e nós tenhamos essa meta. Mas também essa festa, ou melhor dizendo, esta solenidade da ascensão de Jesus aos céus, no próprio texto do Evangelho, mas também na primeira leitura,
nos dão a entender que é necessário evangelizar o corpo místico de Cristo, do qual Ele é a cabeça e nós somos os membros da igreja. Nós temos também como vocação, além da vocação à santidade, à glorificação, à vida eterna, evangelizar. Nós, igreja, somos continuadores da missão de Cristo. Ele estende a sua missão ao longo das gerações, através de cada batizado, cada batizada que assume a sua missão, que procura e se esforça na vivência da fé. E é bem isso, assumir a missão e o esforço da vivência da fé. O testemunho, meu irmão, minha irmã, não é nem tanto nós pregarmos para as pessoas. Pregar faz parte, mas pregar é uma parte mínima. Porque o grande testemunho que nós precisamos dar para o mundo que se esquece de Deus é o esforço, é a luta para viver a nossa fé e permanecer com Cristo. É esse testemunho que renova os corações e que renova a vida, a nossa e a dos que estão ao nosso redor. À medida em que eu rezo, eu mostro para aquele que não reza que ele precisa de oração. À medida em que eu sou justo em Cristo, eu mostro para aquele que é injusto que ele precisa ser justo em Cristo. À medida em que eu vou à missa, eu mostro para aquele que tem preguiça de ir à missa que ele precisa da Santa Missa. À medida em que eu me confesso e peço perdão dos meus pecados, eu testemunho que as pessoas precisam da confissão e do perdão dos pecados dados por Deus através do sacramento da confissão. Então, o testemunho, ele é mais do que um falar, um esforço de viver. E é sempre um esforço porque nós não somos perfeitos. É sempre um esforço porque nós ainda não recebemos uma natureza glorificada em Deus, ainda não ressuscitamos, ainda não subimos aos céus. Por isso ainda temos em nós uma natureza enfraquecida, afetada pelo pecado, que sempre vai ter uma tendência a falhar, porque aquilo que é fraco falha, aquilo que é fraco cai, aquilo que é fraco erra, aquilo que é fraco é frágil. Nós somos assim, mas contamos com a graça de Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor e os seus ensinamentos e a ação do seu Espírito para superarmos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Por isso, essa festa, eu sempre estou chamando de festa, essa solenidade da ascensão do Senhor, precisa fazer com que nós demos esse testemunho de vida, não para aparecer para os outros, não porque eu me acho melhor do que a outra pessoa, mas um testemunho de vida para ajudar as outras pessoas a enxergarem a verdade de Deus e libertarem-se da escravidão do pecado. Um testemunho de vida que demonstre para as outras pessoas o risco de perdermos o céu e sermos condenados para o afastamento do inferno, para o vazio do inferno, para a infelicidade do inferno. E o que é o inferno? É o eterno banimento da presença de Deus. E é Deus que vai me banir? Não. Sou eu mesmo com as escolhas que eu faço e escolhas que me levam para longe de Deus. O céu começa aqui quando eu me aproximo de Deus, escolhendo Ele. E Ele vai confirmar essa eternidade, essa glorificação,
de uma coisa que eu fiz a vida inteira. Busquei Ele a vida inteira, Ele confirma a minha presença diante dEle na eternidade. Porém, se eu me afasto dEle a vida inteira, Ele vai confirmar o meu afastamento na eternidade, inferno. E não pense que isso vai ser uma coisa boa, simples, ou dizer isso é moleza. Sofrer eternamente, uma angústia que vai queimar como fogo, porque a pessoa vai perder toda a esperança de ver Deus e de ser eternamente feliz. Isso vai ser desesperador. Por isso, a importância do nosso testemunho de evangelizar com o nosso esforço, com a nossa luta para viver a fé, para poder também não só afastar o risco de nós nos afastar, de nós perdermos Deus, mas também ajudar os outros a encontrarem Deus. É importante que nós possamos, com a nossa vida, com o nosso esforço para viver a fé, ajudar as outras pessoas a enxergar essa esperança, esse tesouro, essa herança, essa meta, esse sentido da vida, que é a glorificação com Deus na eternidade, aquilo que nós nos condicionamos chamar de céu. E eu só vou poder fazer isso se eu for verdadeiramente católico, de verdade. Porque ser católico é muito mais do que acender uma vela. Ser católico e dar o testemunho da eternidade é muito mais do que fazer promessa. Ser católico é muito mais do que pedir coisas para Deus. Ser católico e dar testemunho é muito mais do que cumprir ritos por obrigação. Ser católico e dar testemunho para que nós possamos ir ao céu e os outros também possam ir, é muito mais do que colocar o seu eu no centro, as vontades, os desejos, os caprichos. Aliás, quem se coloca no centro não entendeu nada do ser católico. Ser católico para testemunhar e fazer um caminho de céu, uma escada que sobe aos céus, é muito mais do que procurar a Deus só quando eu preciso. Ser católico e colaborar com a graça de Deus para subir ao céu e dar testemunho ao mundo é muito mais do que ir de vez em quando na missa, um domingo sim e 8 não. Ser católico para dar esse testemunho que também nos leva à eternidade é muito mais do que rezar mecanicamente com uma mentalidade supersticiosa, mágica, que acha que a simples recitação de uma oração tem poder, quando a oração, na verdade, nos coloca em comunhão com Deus, e essa comunhão faz Deus agir na nossa vida. Portanto, ser católico, para dar testemunho ao mundo, para continuar a missão de Cristo, para ajudar as pessoas a abrir os seus olhos para a eternidade e nos preparando para a eternidade, ser católico de fato é o esforço, a luta, a dedicação para corresponder ao amor de Deus. No dia a dia, ser católico é esvaziar-se de si, das suas vontades, dos seus caprichos, dos seus desejos, para Deus me preencher. Ser católico é buscar sempre Deus no momento bom e no momento ruim. Ser católico é ter um relacionamento, uma comunhão, uma amizade com Deus. Isso, claro, acontece principalmente através da oração. Ser católico para eu subir aos céus, ser católico para testemunhar ao mundo, é rezar para corresponder ao amor de Deus. É aprender com Cristo a perdoar, a fazer o bem, a escolher o que é justo e honesto. Ser católico é aprender com Cristo a sermos misericordiosos, tolerantes, a saber escutar, a ter paciência. Ser católico que nos leva para o céu e que dá testemunho para os outros
é deixar os ensinamentos de Cristo nos conduzir, sua palavra influenciar e orientar a nossa vida. Ser católico é amar na dimensão da entrega, da doação, do sacrifício, da renúncia de si mesmo. Ser católico para subir aos céus e dar testemunho aos irmãos é viver um constante processo de conversão, de mudança de mentalidade, à luz da palavra de Deus, da verdade de Deus. É ter coragem de se colocar contra a mentalidade do ódio, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da competição, da mentira, da injustiça, do orgulho, da vaidade. O católico combate a intolerância, a falta de perdão, da superstição, a promiscuidade, o adultério, a desonestidade, a mentira, a ganância, a maldade, a corrupção. Tudo isso nós combatemos a começar de nós, dentro de nós, para que essas coisas não tomem conta de nós. Esse é o combate, essa é a luta. Começa primeiro dentro de si mesmo. Esse é o nosso processo de conversão diário, que nós precisamos permanecer ali nesse combate. Esse também é o ide pelo mundo, porque acaba sendo um testemunho para os outros. Essa é a escada de São João Clímaco, na vida espiritual, subir aos céus a partir desse esforço, desse empenho, dessa luta de colocar a vontade de Deus na nossa vida, de vivermos um autêntico processo de conversão. Eu espero que essa solenidade da ascensão de Jesus aos céus te estimule a isso. Espero que cada um de nós tomemos consciência disto, para fazermos da vida essa grande preparação para a nossa pátria eterna, para sermos felizes e plenos na eternidade. E aqui eu encerro com uma música que eu sempre utilizo da comunidade Shalom, quando eu falo de céu. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é para onde eu vou, é lá onde eu vou morar. Somos estrangeiros nesta terra, o céu é o nosso lugar. Aproveitemos o tempo que temos nesta vida para nos prepararmos para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.